Vamos ver mais exercícios de fixação. Tá? Vamos pegar isso aqui. Limite quando x tende a infinito de x mais 5. Vamos ver. Isso aqui é minha função. Tá? Isso aqui é minha função y. Tá? Isso aqui é minha função fx. Tá? Olha só. O que quer dizer x tender a infinito? X tender a infinito quer dizer o seguinte. O x ele é tão grande quanto eu queira. Tão grande quanto eu queira. Tão grande quanto eu queira. Por exemplo, 10 elevado a 10 elevado a 10. Isso aqui é infinito? Não. Isso aqui é um número imenso. Isso aqui é um número imenso, tá certo? Mas eu posso pegar esse número aqui, né? Vou chamar aqui de A, né? Posso pegar esse número aqui, ó, elevado a A, elevado a A, elevado a A. Esse número é imenso? Não. Que eu posso pegar esse número aqui elevado a A mais 1 milhão de vezes, né? Sendo A igual a esse número todo aqui. Mas então, infinito é uma abstração. É um número tão grande quanto eu queiro. Ó, se eu começar a pegar um número tão grande quanto eu queiro e somar 5, né? Isso aqui vai ser um número tão grande quanto eu queira, não é isso? Tá certo? Isso aqui é infinito. Então o limite quando x é infinito de x mais 5, né? O y vai tender a infinito. É só ver, né? Certo? Pega x aqui, né? E pega aqui o x mais 5. X mais 5. O que é x tender a infinito? Eu vou começar, por exemplo, de 100, né? De 100. Aqui eu coloco, né? Ó, no caso, 10 mil, né? Aqui eu coloco, ó, 100 mil. 100 mil. É claro, aqui eu coloco, né? 1 milhão. 1 milhão, ó, 1 milhão. E vou colocando, quer dizer, meu x, né? Está caminhando para infinito. Ele não chega lá, né? Um número tão grande quanto eu quero. Ó, quando eu vou somando 5, né? Aqui é 105, né? Aqui vai dar, né? 5, aqui vai dar 0, 0, né? 0, né? 3, 0, 4, 0, 5. Né? Então, repara, né? A tendência dessa soma, né? É exatamente caminhar para onde? Para infinito, né? Para infinito. Tá claro? Agora eu vou ver o seguinte, ó, limite, ó, quando o x tende a menos infinito, né? Por exemplo, do x mais 5. X mais 5. O que é x tender a menos infinito? Aqui eu vou colocar aqui menos em tudo aqui, ó. Menos aqui, ó. Tá vendo? Menos aqui, ó. Menos aqui. O 5, né, no caso, né, ele pode ser abandonado, né? Quando o x é muito grande, né? Certo? Aqui vai dar o quê? A tendência é o x atender aqui a menos infinito. No caso aqui, ó. No caso, né? Menos infinito. Então o x mais 5, né, tende a menos infinito. Então, quando o x tende a menos infinito, de x mais 5, né, o limite é menos infinito. Tá certo? Aqui é o x e aqui é o y. Tá claro? Bom, agora vamos ver o seguinte, olha só. Vamos começar a complicar. A complicação, atenção, a complicação é na matemática elementar. A complicação é na matemática elementar. Quer ver? Ó, limite, olha, limite. Olha que interessante. Quando x tende, olha só, a mais infinito, né, por exemplo, de menos x ao quadrado. Olha só. Olha só. Se você não sabe a matemática elementar, você não vai resolver esse problema. Na matemática elementar, tá lembrando? Nós chamamos a atenção, né? Aqui é limite, ó, quando x tende a infinito, né? Aqui, ó. Aqui eu vou ter aqui, ó, menos, né? Tem um umzinho aqui, ó. Menos 1, né? Aqui, ó. Menos 1, x2. Primeiro eu faço o quadrado e depois eu coloco menos, tá certo? Então isso aqui vai dar, ó, quando o x vai caminhar para infinito, o que é caminhar para infinito? 100, 200, não precisa fazer a tabela agora, 100, né? 100 elevado a 10, 100 elevado a 1000, 1000 elevado a 1 milhão, isso aqui vai crescer, né? Aqui eu troco, né? Então isso aqui vai dar menos infinito, é claro? Porque qualquer número que eu der aqui, ó, quando eu crescer, eu faço primeiro o quadrado, né? E depois aplico menos 1, então vai dar menos infinito. Agora, olha que interessante, ó. Limite, quando x tende a menos infinito, tá? Do menos x2, ó, menos x2. É aqui, se você não souber a matemática elementar, você vai errar. Por quê? Olha aqui, isso aqui é igual a limite, ó, limite, quando x tende a menos infinito, atenção aqui, ó. Aqui, ó, como eu chamei a atenção, ó, tem um menos 1, ó, menos 1, né? E aqui vai estar meu x2.
Então, o número é negativo. Imagina um número imenso, imenso, imenso negativo. Por exemplo, menos 1 trilhão. Menos 1 trilhão ao quadrado dá mais 1 trilhão, né? Vem o menos 1 aqui e troca o sinal, né? Então, isso aqui também vai dar menos infinito. Então, olha que interessante, ó. Limite, quando x tende, olha só, a mais ou menos infinito, olha só, de menos x2, no caso, né, de menos x2, vou colocar assim, de menos x2, né, isso aqui vai dar menos infinito, menos infinito. Os dois, né, tanto faz ir para mais infinito, para mais e para menos infinito. Primeiro eu faço o quê? Eu faço a potência, né? Depois eu multiplico por menos 1. Se você não sabe esse detalhe aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, se você não sabe esse detalhe, né, desse menos 1 aqui, você vai errar, pô, você vai errar. Onde está esse detalhe? Está na nossa matemática elementar. Está na nossa matemática elementar. Está no nosso estudo de parábola, tá certo? Então é isso que eu estou dizendo, tá certo? Limite é saber fazer conta, só isso. Agora, quer ver? Olha só. Vamos ver esse exercício aqui, ó, né, no caso. Ó. Exercício número 2. Limite, ó, limite, quando x tende a menos infinito, olha só, hein, de menos x ao cubo. Olha só, olha a nossa matemática elementar aqui, ó. Aqui, ó, eu vou ter o menos 1, mesma coisa, menos 1, certo? O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar, né, vou crescer o x negativamente, né? Isto é, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Quando eu elevar ao cubo, olha só para aqui, ó, olha só para essa parte aqui, ó, vamos lá. Olha só para essa parte aqui, ó, só essa parte aqui, tá vendo aqui, ó? O resultado que der aqui de sinal, eu troco, porque aqui é menos 1. Então, vamos lá. Menos 100 ao cubo dá menos, um número muito grande. Com menos aqui dá mais, né? Só olha para aqui, ó. Menos 1000 ao cubo dá menos, né? Um número, né? 1000 é 10 a 3, né? 10 a 3 ao cubo dá menos 10 a 9. Dá menos, que é o cubo. Aqui, ó. Aqui é o quadrado, aqui é o cubo, ó. Aqui é o cubo. Então, menos um número muito elevado ao cubo dá menos. Com menos dá mais, né? Então, quando eu vou crescendo o meu x, tá certo? Isso aqui vai dar mais infinito, tá certo? Já se eu tiver aqui, ó, limite, quando x tende, no caso, né, a mais infinito, né, ó, de menos x ao cubo, ó, olha como as coisas mudam aqui, ó, coisas mudam, ó. Imagina o x tendendo a infinito, 100, né, olha só para aqui, ó, tá? O resultado do sinal aqui, ele é trocado, né? Que aqui eu tenho menos 1 aqui, ó. Então aqui, quando o x caminha para infinito, esse resultado é sempre positivo, né? É sempre positivo esse resultado aqui. Tá claro? Esse resultado sendo sempre positivo, quando eu trocar o sinal, dá menos infinito. Então, ó, quando o x tende a menos infinito, né? O menos x3 tende a mais infinito. Quando o x tende a mais infinito, o menos x3 tende a menos infinito. Então, se eu não falar nada, né, se eu falar assim, achar o limite, né, quando o x tende a mais ou menos infinito, né, de menos x3, Isso aqui vai dar o quê, no caso, né? Ó, quando aqui é menos, aqui é mais, né? Então, aqui vai dar menos, mais, né, infinito. Né? Porque quando aqui é mais, tá vendo aqui? Aqui é mais, né? Esse aqui vai ser menos, tá vendo? É mais, esse aqui é menos. Quando aqui for menos, aqui é mais. É claro? Você vê. O que é isso aí? O que é isso aí? É complicação do limite? Não. A única coisa do limite que você tem que saber é o seguinte. Quando o x tende a infinito, né, ele nunca, que infinito você nunca chega, porque é um número tão grande quanto você queira. Né? Você vai aumentando, e vai elevando ao cubo. Certo? O sinal que der, você troca, que é menos x3, né? Não confundir, por exemplo, se eu tiver aqui, limite, quando x tende a menos infinito, do x elevado a 5, por exemplo. Né? Vamos colocar o x3 mesmo. Pronto, x3. Aqui, tá vendo aqui, ó, o x está o quê? Tem que saber, ó, menos 10, menos 100, menos 1000, né? Quando eu levar o cubo, vai dar negativo, não vai?
e não vai crescendo esse número, então isso aqui é menos infinito. Eu sabia fazer conta. No caso, quando x tende limite, quando x tende a mais infinito, né, do x3, né, no caso, né, vai ser, o que é tender a mais infinito? 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 trilhão, 4 trilhão, vai tendendo. Elevado ao cubo dá positivo, né? Como aqui eu tenho mais aqui, né, então vai dar mais infinito. Então tem que saber isso aí, tá? Quando a potência do x é par, quando a potência é ímpar, ver o sinal direitinho, tá claro? Aqui eu tenho dois sinais, repararam? Eu tenho esse sinal aqui e tenho esse sinal aqui, tá claro? Esse sinal aqui influencia esse sinal aqui, ó. E esse aqui ele troca o sinal que vem ali, tá claro? Que a potência é ímpar, né? Da mesma forma, se eu tiver x elevado a 5, né, ó, limite, né? Quando x tende a menos infinito, por exemplo, de menos x elevado a um expoente ímpar, por exemplo, 7, por exemplo, né? Aqui, né, tem o menos 1 aqui, ó, tem o menos 1 aqui, ó, menos 1 aqui, né? Ele espera, ele aguarda o resultado do x elevado a 7, do sinal. Ó, x elevado a 7, quando x vai caminhando para menos infinito, o que é que eu vou ter? Menos 100, menos 1000, etc. Quando eleva a 7, o sinal é menos, né? Com menos aqui dá mais, né? Então vai dar mais infinito. Tá bem claro? Isso é muito importante, é saber fazer contar. Limite é saber fazer conta. Se não souber fazer conta e não souber o comportamento da função, você não faz. Aí vai dizer que limite é muito complicado. Tá? E com razão, né? E com razão, porque você não acompanhou. Fazer mais exercícios aí. Limite quando x tende a infinito de 2 elevado a x. Olha só. Vamos lá. Vamos crescer x de cabeça mesmo. Ó. 2 elevado a 5 dá 32, né? 2 elevado a 10 dá 1024. Né? O que acontece? Quando você cresce x, né, 2 elevado a x vai crescer também. Tá claro? Então você não precisa fazer muita conta. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar infinito, né? Que é um número tão grande quanto eu queira. 2 elevado a um número tão grande quanto eu queira, o resultado do y, aqui é o f de x, tá? O resultado do f de x vai ser infinito. É claro? Agora vamos ver aqui, ó, limite, quando x tende a menos infinito do 2 elevado a x. Atenção aqui agora, ó, olha só, eu tenho que saber caminhar. Tá? O que é caminhar para menos infinito? Ó, aqui vamos supor, tem meu eixo, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui tem meu eixo do x, né? Aqui meu eixo do x, né? Vamos lá. Aqui, né? É meu x, eixo do x. Aqui é 0, né? Aqui eu vou caminhar para menos infinito, né? Então vamos lá, menos 10, né? Olha que interessante, ó. X é menos 10. 2 elevado a menos 10 vai ser o quê? 1 sobre 2 elevado a 10, né? Aqui, ó. 2 elevado a menos 10, né? É 1, 2 elevado a 10. Isso aqui é 1, né? Sobre 1024. Repara. Olha só que interessante. 1 dividido por 1024, 1 dividido por 24, isso aqui vai ser igual, olha, um número muito pequeno. Aí, 0,00097, certo? Então 0,0097, um número pequeno aqui, ó. Isso aqui é 0,00097. Se eu fizer aqui 2 elevado a menos 100, né? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 100, né? Quer dizer, para quanto está caminhando isso aqui, ó? Isso aqui está caminhando para 0. E sempre positivo, né? Porque 2 elevado a um número negativo dá sempre positivo, tá certo? Ó. 2 elevado a menos 100, né, é 1 sobre 2 elevado a mais 100. Sempre, né? 2 elevado a x vai ser sempre um número positivo. Então o limite, tá, do meu y aqui, ó, o limite é 0. O limite é 0. É só fazer, né? Bom, olha só, 2 a menos 100 é 1 sobre 2 elevado a 100. 2 elevado a 100 é um número muito, mas muito grande. 1 dividido por um denominador muito elevado, né, o número tende a 0. É claro? Então esse é o limite, tem que saber fazer conta, né? Olha assim, ó, por exemplo, limite, ó,
quando x tende a menos infinito, olha só que interessante, ó, de 3 elevado a menos x. Olha só que interessante, olha só. Vamos caminhar com x negativamente? Então vamos colocar aqui, ó, x igual a menos 10. Tá claro? Então, ó, isso aqui implica, né, que 3 elevado a menos x, atenção, abre o espaço, né, abre o espaço. Esse menos aqui, ó, esse menos aqui, ó, é esse menos aqui, ó. Eu tenho que abrir espaço para colocar o x. X não é menos 10? Eu venho aqui, no caso, né, coloco aqui menos 10, né? Então isso aqui é igual, né, a 3 elevado a mais 10, né? Ó, 3 elevado a 10 vai dar um número elevado, certo? Agora vou caminhar, tá vendo? Eu tenho que aprender a caminhar, ó. X tendendo a menos infinito. Aqui é o menos 10. Tem que pegar aqui o menos 100, ó. Menos 100. Então x igual a menos 100. Isso tem que estar esperto, né? Ó, isso aqui vai dar 3 elevado, né? Aqui o sinalzinho do menos aqui, né? Eu abro parênteses, ó. Abro parênteses. Ó, vou colocar o x igual a menos 100 aqui, né? Isso aqui vai dar 3 elevado a mais 100. Bom, não precisa fazer mais nada, né? Esse limite aqui, quando x tende a menos infinito do menos x, vai dar o quê? Mais infinito. Claro? Agora, olha só, vou pegar aqui, ó, limite, olha como a gente, entre aspas, né, brinca com esses números, ó, sabendo fazer, ó, x tendendo a mais infinito, né, de 3 elevado a menos x. Então, eu vou colocar o mesmo sinal aqui, ó, a menos x, tá? Menos x. Ó, vamos brincar com isso aqui, ó. O que eu vou caminhar? Vou caminhar com x, ó, só para o x. De cabeça eu posso caminhar com x, quer ver? X igual a 10. Então eu tenho aqui, ó, 3 elevado, né? Aqui eu coloco 10, né? E aqui o menos, que não tem nada a ver com x, ó. Aqui é menos, né? Isso aqui vai ser igual, né, a 3 elevado a menos 10, concorda? 3 elevado a menos 10, né, é 1 sobre 3 elevado a 10, que é um número muito pequeno. Agora, olha só, estou caminhando x para infinito, né? Aqui, ó, eu peguei o 10, ó. Tem que saber isso aqui, ó, 10, ó. Agora eu vou pegar o 100, tá lá na frente, tá? Não está em escala. Então eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a menos, tá? Parênteses. Agora eu vou pegar o mais 100, tá aqui, ó, né? Isso aqui vai dar 3 elevado a menos 100, né? 3 elevado a menos 100 é 1 sobre 3 elevado a 100. Opa! O denominador, tá vendo aqui, ó? Aqui é 3 elevado a 10. O denominador cresceu, mas muito, tá? Então, à medida que eu vou caminhando com x para lá, né? No caso, né? O 3 a menos x vai caminhando para onde? Vai caminhando para 0, né? Então, o limite é 0. O limite é, atenção, é, ó, limite é 0. O limite é. Ó, o limite é. A variável tende. A variável tende. Né? Sempre assim, a variável tende. Limite é 0. Tá bem claro? Então é isso. Os exercícios são importantes, tem que saber. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, tá, na próxima aula, nós vamos organizar. Repara, eu dei os exemplos assim bastante avulsos, né? Envolvendo trigonometria, potência, fração, tá certo? Agora nós vamos organizar, tá? Organizar direitinho. Vou pegar as funções tipo, do tipo, né, polinomial. Depois vou pegar as funções transcendentais, né? O seno, o cosseno, né? Tangente, a exponencial, logaritmo, certo? Nós vamos começar a fazer exercícios sobre limites, né? Que não sai disso, tá? É saber para onde caminha, e saber fazer conta. É só isso, vocês estão vendo que é isso, tá? Tem que saber fazer conta. Agora, contas, né? Tem que ser pegar valores espertos, né? Eu não vou fazer x tender a infinito, né? Pegar o número, por exemplo, 13,81, depois, né, 1.345, né? Depois 1 milhão, não vou pegar sempre potência de 10, né? Eu enxergo mais rapidamente, tá claro? Eu pegando potência de 10, eu enxergo. O conceito é o mesmo, né? Ele vai entender do mesmo jeito. Eu não preciso pegar aqui 1.345, né? Eu pego 1.000. É muito mais fácil trabalhar com 1.000 que com 1.345, tá certo? Aí, por exemplo, 13,81, eu pego 10, pô. Não preciso pegar 13,81, eu pego 10. E quando eu tiver, por exemplo, aqui embaixo, então lembrar T menos 1, né?
quando t tende a 1, no caso, né, ela é descontínua aqui, né? Supõe, eu não vou pegar a t tendendo a 1, eu não vou pegar 0,835, né? O t tendendo a 1, eu vou pegar assim 1,01, para quando eu subtrair de 1, ó, aparecer o 0,01, tá certo? Porque 1 dividido por 0,01, né? 1 dividido por 1 centésimo dá 100, pô, é muito mais fácil. Eu chamo de números amigáveis, né? Tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui 3, né, dividido, por exemplo, né, por t mais 1. Né? Eu vou pegar t, né, t tendendo a menos 1, t tendendo a menos 1, né, para anular o denominador. Eu vou pegar t igual aqui, ó, menos 1,01. Por quê? Quando eu pegar menos 1,01 mais 1, vai me sobrar, né, menos 0,01 no denominador. Ó, menos 0,01, né, é menos 1 centésimo, né, o 100 vai lá para cima, com sinal menos, etc, etc. Entendeu? Tem que saber pegar esses números amigáveis para fazer as contas. Se pegar número quaisquer, faz a conta na calculadora, tá certo? Mas é mais rápido, né, você pegar números amigáveis. Aqui eu não paro, por exemplo, aqui ó, peguei x igual a menos 10, né, deu 3 elevado a 10, eu não vou fazer essa conta. Se eu pegar x igual a menos 100, deu 3 elevado a 100, eu paro por aqui, né? Porque eu cresci de 3 elevado a 10 para 3 elevado a 100. Então, meu amigo, eu já coloco logo, x tendendo a menos infinito e 3 a menos x dá o quê? Dá mais infinito, não preciso continuar as contas. É claro? Eu faço rapidamente isso aí. Tá? Então, nós vamos agora nos organizar, por exemplo, limite de funções trigonométricas, né? Limite de funções exponenciais, de funções polinomiais, nós vamos ver isso agora, nós vamos organizar. Para isso que vocês têm que fazer, né, estudar matemática elementar numérica e matemática elementar literal. Estou batendo nisso aí, certo? É muito simples, mas tem que estar com isso aí, tá bem sabido, tá claro? Estudar parábola, estudar logaritmo, né, a definição do logaritmo, a parte de equação exponencial, função exponencial, funções trigonométricas, tem que saber. Vão lá para a trigonometria e estudem tudo de trigonometria, tá claro? E parábola, reta, tá? Tem que saber isso tudo aí direitinho, tá? Aí o limite fica fácil. E saber caminhar e sempre com aquela frase na cabeça. A variável tende, o limite é. Variável tende, o limite é. Variável nunca atinge, né, para onde ela quer caminhar. Ela caminha, mas nunca atinge lá o final. Tá? É como o exemplo que eu dou sempre, né, quando eu começo a dar limite até em sala de aula, eu faço o seguinte, eu mostro a parede para eles, né, mostro a parede para os alunos, né, aqui está a minha parede, vamos supor, tá? Aqui está a minha parede, tá? O que eu faço? Eu mostro a parede, né, e agora eu começo a iniciar, eu começo a caminhar. Eu parto daqui, ó, aqui é ponto A, né? E aqui é o ponto B, ponto da parede. Tá? Vou chamar até de ponto P da parede. O que eu faço? Eu vou caminhar a metade. Tá? Aqui eu tenho uma linha. Tá? Agora, daqui até o P, vou caminhar mais a metade. Ó, mais a metade. Tá? Aqui tem lá 2 linhas. Né? Agora eu vou caminhar a metade. Né? A 3 linhas. Ó. Vocês concordam comigo? Se eu caminhar a metade, eu nunca vou chegar nessa parede aqui, ó. Sempre eu vou ter a metade para caminhar, ó. Sempre eu vou ter a metade. Então, olha que interessante, o limite é a parede. O limite é a parede, ou seja, o ponto B, o ponto P. O limite é o ponto P. Nunca se chega ao ponto. Nunca se chega ao ponto. Por isso que o limite por isso eu sempre alerto, o limite é a parede. O limite é a parede. O limite é. E nunca se chega ao ponto da parede, né? Ao ponto P. O ponto P. Nunca se chega ao ponto P, porque eu tenho sempre a metade para caminhar. Sempre, indefinidamente. Tá? Eu aumento isso aqui 1 trilhão de vezes, né? Sempre vou ter a metade para caminhar. Certo? Aí eu vou dar, né, meus filhos caminharem, meus netos, meus bisnetos, certo? Tudo, sempre eu vou ter a metade. Então esse é um conceito importante, né, que o limite é a parede, mas eu nunca chego, né, na parede. Claro?
Esse conceito é importantíssimo. Tá?